Oi, gente, tudo bem? Passando aqui pra deixar esse registro. Hoje meu pai faleceu às 7 da manhã e como eu estive sempre ao lado dele em todos os momentos, eu quero que esse dia de amanhã, né, eu tô gravando hoje mesmo, são 9 da noite, e eu quero que o dia de amanhã seja um dia principalmente alegre, né? Porque é assim que meu pai era. Ele sempre prezou pela alegria, estar bem e não ter preocupações, então sempre foi muito sábio. E eu decidi preparar algumas coisas em especial para ele. Hoje meu dia foi muito corrido, porque eu que tomo conta de tudo isso. A questão de ir para o hospital, de resolver papelada em funerária, todas essas questões. E desde então, assim que eu recebi a notícia, eu já estava, há uns 2 dias atrás, perdendo as minhas esperanças, mas no fundo ela ainda tinha uns requisitos, né, das minhas esperanças, que meu pai poderia reverter esse quadro e sair dessa. Independente dele estar muito debilitado, independente dele ser muito velhinho, eu queria que ele pelo menos vivesse mais até uns 100 anos com a gente, mas amém, por tudo dai graças, Deus sabe de todas as coisas. E mesmo diante de tudo, eu já tava meio que me preparando e pensando, né, no que mais eu poderia fazer para poder deixar esse dia mais leve, né, para todos nós, de conforto, de paz, né? Porque como eu falei hoje cedo, assim que eu acordei com a notícia, meu coração está em paz por ter sido uma ótima filha, por ter lutado com ele até o último. Todos que me acompanham, principalmente no Instagram, vê todos os nossos vídeos e sabe o quanto que a gente era próximo, unido um com o outro, muito ligados. E aí eu queria muito, dar continuidade nos detalhes, né? Eu queria que fosse especial. Então, hoje cedo, assim que eu recebi a notícia, eu entrei em contato com uma gráfica. E eles sempre são pessoas, assim, que me socorrem, são parceiros mesmo, sabe? Eu acho isso muito importante. A gente que é profissional e gosta de se comprometer com o nosso trabalho, independente de ser um domingo, independente de não abrir a loja, né, a gráfica, eles me socorreram, né? A Mari tinha compromisso, mas ela se prontificou em fazer todas as coisas que eu estava preparando para esse dia. E aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas. E desde as 7 da manhã até as 7 da noite, a gente conversando e alinhando todos os pontos, as ideias e colocando em prática, e enfim, deu tudo certo. No final eu fui buscar às 8 da noite as coisas que ficaram prontas e tô muito feliz, e eu quero mostrar pra vocês quais são essas coisas, tá? Então, primeiramente, eu pedi pra que ela fizesse algumas camisetas pros filhos e pros netos, né? Pros pequenininhos não tinha pequenininha, então, mas eles são muito bebês, mas pros netos, e eu quero mostrar pra vocês, pros netos, pros filhos e pra minha mãe, né? Eu quero que nós estejamos com as camisetas lá no dia. E essas camisetas eu pedi pra colocar uma das frases, dos bordões do meu pai, porque meu pai sempre foi muito sábio e ele sempre falou coisas assim extraordinárias, as quais eu sempre tive atenta com os meus ouvidos para ouvir e aprender, né, com a sabedoria que vem dos cabelos brancos. Então eu sou muito grata por tudo que eu aprendi com meu pai, por toda a sabedoria, por toda a mansidão dele, por toda a serenidade. Ele é uma pessoa tão incrível. Então eu quero deixar esse momento o mais marcante possível
Eu queria muito dar uma festa de despedida, sabe? Mas é tudo muito corrido e, enfim, às vezes nem tudo sai como a gente planeja, né? Eu planejei, eu estava crente, né? E confiante que ele estaria com a gente. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu sou muito grata por isso. E vou mostrar pra vocês as camisetas. Ó, primeiro eu vou mostrar da minha mãe. Pedi pra eles fazerem lá. Mandei as fotinhas pra ela. Bem legal, mandei fazer em formato de coração para não ficar só quadradinho. E aí embaixo, em todas as camisetas, eu mandei colocar essa frase que ele sempre falava. Ó. O segredo é não... Ó, peraí, que não tá focando. O segredo é não esquentar a cabeça, porque se você esquentar a cabeça, você tá perdido. E é a mais pura verdade, porque tem coisas que está fora do nosso alcance, tem coisas que a gente não tem controle, muita coisa a gente não tem controle. E às vezes controle sobre o que o outro pensa ao seu respeito, controle sobre a natureza, sobre diversas coisas, né, que a gente não tem controle na nossa vida. Então, o sentido dessa frase, pra mim, traz esse significado, sabe? De que você não tem que esquentar a cabeça. Não esquenta a cabeça. Se for pra ser seu, vai ser. O que tiver de acontecer, vai acontecer, independente de qualquer coisa. Então, por isso que é uma das frases que eu registrei na coroa de flores. Tem uma outra frase que ele costumava dizer sempre. Eu já vou falar aqui porque talvez não dá pra tirar foto lá na hora, talvez eu tire. Mas ele sempre falou assim, que pra morrer basta estar vivo. Então ele sempre falou isso. Porque todos nós vamos partir, né? Do pó viemos e para o pó voltaremos. E então ele sempre foi muito sábio, assim, muito autoconfiante e tranquilo, sabe? Pelo fato dele, sabe, de quando a gente tá com a nossa consciência tranquila de tudo que a gente fez, de tudo que a gente foi, de tudo que a gente falou. Então ele sabia muito bem que ele iria, sabe, assim, quando você tá tranquilo, se me levar hoje, eu sei que eu fiz a minha parte, eu sei que eu fui um bom homem, eu sei que eu fui um bom pai, um bom marido, um bom ser humano, né? Então, solidário, generoso, humilde, simples, sereno, pacificador. É inúmeras coisas, sabe? Às vezes, é tão perfeito. Cara, pra mim, assim, diante de todos os fatos, tipo, eu não tenho más recordações alguma, sabe? Só boas recordações. Assim como ele deixou pra mim, pra milhares de pessoas que gostam tanto dele, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Aí, ó, essa daqui eu fiz pros sobrinhos, que aí é pro meu sobrinho Guilherme e pro meu filho Pietro, e também com a mesma frase, entendeu? Então, pros dois eu fiz a mesma camiseta, porque é uma das fotos que, quando eles eram crianças, sabe? Então, achei linda essa foto, abraçando o vovô, então, por isso que eu escolhi essa, quando eles eram tão pequenininhos, entendeu? Então, os dois, para os dois é essa camiseta. E aí pro meu irmão, pra minha irmã, porque como eu não tinha foto deles com meu pai, assim, tipo, né, e foi algo tão corrido que eu precisava enviar, imagina a minha correria hoje. Conversando com as pessoas, tentando responder um outro, minha mãe, a funerária, enfim, a gráfica, então eu não parei, tipo. Então essa daqui é a camiseta pro meu irmão, pra minha irmã, porque aqui tá todos nós, tá vendo? Aí tá ele e ela, ele e ela aqui, então meu pai tá aqui, com os meus sobrinhos pequenos, os bebezinhos. Aí, tá vendo a outra camiseta da minha irmã?
Aí tem essa daqui, que é a minha camiseta, com algumas das... Eram tantas, mas eu precisava selecionar algumas. Aí essas daqui são as nossas fotinhas juntos. Mesmo no hospital, aqui tem uma foto. Das outras vezes, né, que ele sempre, hora ou outra, tava no médico, então eu sempre tava com ele em todos os momentos, então eu tenho diversos registros nossos, assim, juntinhos. E é isso que eu quero que fique no nosso coração, todas as boas recordações que tivemos juntos, entendeu? E cadê a próxima? Ai, Jesus! E aí tem essa daqui também, que é da minha mãe, com ele, entendeu? Meu pai e minha mãe são casados há mais de 40 anos. Ele foi o primeiro amor da vida dela. Ó. E são os meus maiores exemplos de pessoas, de pais, sabe? De honestidade, de simplicidade, de caráter. E assim, eu sou muito grata a todo tempo por tudo que eles sempre foram pra mim, sabe? E pros meus irmãos, principalmente. Então eu só tenho a agradecer, sabe, a Deus por ter tido o privilégio de ter tido pais tão incríveis na minha vida. E assim como eu já falei em outros vídeos também, tipo, que às vezes do nada, assim, eu fazia uma reflexão de que às vezes meu coração ficava tão apertado por conta de, às vezes, olhar meus pais assim e me entristecer pelo outro, por eles não, por muitas das pessoas que não tiveram o privilégio de ter os seus pais, de ter os seus pais casados até o fim, de terem os seus pais vivos, ou de terem tido pais que se dessem bem, né? Muitos não tiveram o privilégio de ter uma família estruturada, então me dói pelo outro, sabe? Porque é uma das melhores coisas que você pode sentir na vida e ter essa estrutura, sabe? Essa base que fortalece, que te faz um ser humano melhor. Sem, sabe, o seu coração é leve e você transmite isso para as pessoas porque foi tudo que você recebeu. Então, eu fico assim, eu sei que tem muitas pessoas que têm e tiveram esse privilégio, mas eu me compadeço daqueles que não tiveram. Mas... E é isso. Aí vamos lá. E aí eu pensei em umas outras coisas, tais como... Eu sou uma pessoa... Eu sou cristã. E... cristã católica. E... eu sempre gostei de ler a Bíblia, eu sempre gostei de aprender com os mais velhos, com as experiências. E pra mim a Bíblia ela é um manual de como você viver aqui na Terra diante das diversidades, e ela supre, ela alimenta o nosso espírito, ela nos fortalece, porque cada palavra é incrível de, sabe, como ela transforma, como ela preenche. Então, quando eu tinha 10 anos, eu ganhei uma Bíblia. Na verdade, foi minha mãe que ganhou, de uma vizinha que chama Deda, e na época. E de lá pra cá, e desde antes, quando eu era criancinha, eu sempre fui assim de orar, sempre fui de... Se alguém tava doente, as pessoas pediam oração pra eu fazer, sabe? E aí eu sempre fui aquela de, no meu quarto, lendo a minha Bíblia, de ficar estudando, de meditar, hora ou outra abrir, ler uma palavra. E Deus sempre falou, sabe, no meu coração. Então, assim, toda a sabedoria que eu tenho hoje, discernimento, veio dele, lá do secreto do meu quarto, sabe? Eu e ele, através da palavra. Então, ela é frutífera, ela é um alimento, assim, com todos os nutrientes que a gente precisa. E principalmente todos os versículos que falam sobre pais, né, sobre os filhos, muitos deles assim sempre marcaram o meu coração. Então por isso que eu sempre
tive esse lado assim de honrar meu pai, minha mãe, entendeu? Independente de qualquer coisa, porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos falhos. Mas eu sempre prezei por isso. E eu senti muito no meu coração de poder passar um desses versículos que sempre me fortaleceu, sabe? Sempre me fez essa pessoa que eu sou. E eu senti no meu coração de passar esses versículos para algumas pessoas, para todas as pessoas que lá estiverem, né? Então eu escolhi alguns em especial, principalmente os que eu estava lendo durante esse período que eu estava com meu pai no hospital, desde segunda-feira. Meu pai ficou internado até hoje, domingo, né? Então foram 5 dias. E aí eu selecionei alguns que eu já tava sentindo no meu coração de poder passar, sabe? De alguém poder pegar e guardar e levar aquilo pra sua vida, sabe? Colocar na sua carteira e meditar aquele versículo por muitas vezes, sabe? Assim, que às vezes você não precisa, tipo, ou ler de cabo a rabo, mas você precisa entender. E às vezes aquele pequeno versículo, ele faz uma grande diferença na sua vida. E a partir daquele pequeno, você começa a mudar outras coisas na sua vida, sabe? Sua forma de pensar. Só de você refletir sobre ele, isso já causa uma grande transformação na sua vida. Então, fixar ele na sua mente, sabe? Isso é muito importante. E aí eu selecionei alguns, mandei a menina da gráfica colocar na mesma para eu cortar e fazer diversos papeizinhos, os quais as pessoas que lá estiverem possa retirar entendeu? E retirar uma palavra e que ela possa edificar na vida dela, possa fazer sentido, sabe? Nesse momento tão especial. Porque não é só uma despedida, sabe? Mas é uma troca de experiência, eu passar a transmitir de uma forma tão positiva tudo que eu vivi com essa grande joia preciosa na minha vida, entendeu? E é isso. Olha que linda essa daqui. Eu sempre gostei desse. Honra o teu pai de todo o coração e não esqueça os gemidos de sua mãe. Lembra-te de que sem eles você não teria nascido. E faz por eles o que eles fizeram por ti. E aí eu volto a falar a respeito de principalmente o papai, que já tava bem velhinho, né, 85 anos. Ele tava se tornando uma criança a cada dia que passava, fazendo xixi no chão, ficando de fralda pela casa, tirava a fralda, ficava nu, ficava brincando com alguns fios e mexendo em coisas assim, totalmente uma criança. E aí ele colocava um chinelinho trocado no pé. E por diversas vezes eu ia lá e trocava o chinelo do pé dele. E cada ato desse que eu trocava o chinelo do pé dele, e quando eu me abaixava pra poder trocar, com toda a paciência do mundo, era um sentimento tão grande de gratidão no meu peito por estar fazendo por ele o que quando eu era criança ele fazia, sabe? De eu colocava o chinelinho trocado, ele destrocar, entendeu? E de inúmeras vezes, quando eu estava aprendendo a andar, eu não me recordo, obviamente, mas eu não tenho dúvida que é assim, porque eu sou mãe, né? Todos nós sabemos como que funciona quando uma criança está aprendendo a andar, que você segura na mão, que você espera com paciência ela dar os pequenos passos que ela dá. E quando
Eu levantava ele da cama pra ir no banheiro. Eu esperava com toda a paciência pra ele. Cada passo lento que ele dava, sabe? Até chegar no banheiro. E aí, nesse processo, eu também me remetia a todo né, a minha infância, a forma como ele me tratava. Se eu dormia no sofá, me levava no colo pra minha cama. Então, sabe, quando eu operava, se eu fiz alguma cirurgia, ele ia no meu quarto, me chamava pra me dar o remédio. Branquinha, tá na hora do seu remédio. E trazia um copo de água. E quando agora ele, né, em tudo, pai, tá na hora do seu remédio. Levantava, acordava, dava o remédio dele. Abre a boca pra eu ver se o senhor engoliu. E aí tudo isso eu já lembrava de quando ele fazia as mesmas coisas por mim. E tudo isso me remete a isso aqui. Que fala, né? Fazes por eles o que eles fizeram por ti. E eu lembro das vezes que, assim como eu coloquei no meu post, quando eu era adolescente, assim, uns 14 anos, que ele comprava minhas roupas de Natal, me levava no shopping pra comprar e pacientemente ele esperava, sabe, pra eu ir comprar as minhas coisas, sem reclamar, sem falar do horário, sabe? Então, isso tudo é muito gratificante, sabe? Eu choro de gratidão, entendeu? Porque foi incrível ter vivido com ele esses 34 anos da minha vida. Entendeu? E aí eu fiz algumas fotinhas, pedi pra ela fazer algumas fotos também, pra que eu colocar lá, né, no muralzinho para as pessoas verem. E é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de tudo isso e agradecer a todo o carinho que eu tenho recebido, né? E isso fortalece bastante. E possivelmente esse vídeo só vai sair depois que a gente velar o nosso pai, né? Houver o sepultamento. E aí eu vou postar pra vocês, entendeu? Então é isso. Obrigada por tudo mesmo. Sou muito grata a Deus por cada pessoa. Muito grata a Deus pelo meu pai, que com certeza tá muito mais feliz ao lado de Deus. E super feliz, sabe? Por a gente não ter desistido dele e ter ido com ele até o fim. Entendeu? E isso me fortalece, sabe? Me fortalece de eu ter ficado até o último, sabe? Ter feito tudo. Então isso traz paz ao meu coração, de dever cumprido, de ter feito o meu melhor por ele, de ter sido grata, de reconhecer. Então eu só tenho paz no meu coração, sabe? Tranquilidade de ter feito por ele o que ele fez por mim. Entendeu? Então é isso, gente. Um beijo no seu coração. E se você ainda não tem essa conexão por algum motivo com seu pai ou com a sua mãe, principalmente, que são suas bases, se não fosse por eles, você não teria nascido. E às vezes seu pai ou a sua mãe, se eles não são tão bons como você gostaria que eles fossem, lembre que eles foram filhos. E talvez eles foram criados de uma maneira que não foi tão boa. Talvez os tornaram quem eles são, né? E foram, e a maneira como eles te trataram. Mas isso não significa que eles, tipo, não amem, mas ama da maneira deles, sabe? Mas independente se eles não podem oferecer, não oferecer isso pra você, ofereça o que você gostaria de ter recebido, sabe? E para que você fique em paz na sua vida, na sua jornada aqui na Terra, entendeu? Porque nem tudo sai como a gente planeja e às vezes a gente talvez se relaciona
às vezes a gente, né, acaba se relacionando com uma pessoa e a gente não pensou nas consequências, a gente não vigiou nas nossas escolhas. E a gente nasce, né? E acaba nascendo uma criança, um fruto disso tudo. E a criança não tem culpa, não pediu. E às vezes aquela pessoa não tá preparada estruturalmente, assim, psicologicamente pra dar o que ela necessita, sabe? Então perdoa se for por isso, sabe? Perdoa e tenta fazer por eles o que eles fizeram por ti. E se não fizeram, faça por eles o que você gostaria que eles fizessem por você, tá bom? Um beijo no coração, fiquem na paz do Senhor e obrigada por tudo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha também confortado o coração de vocês e tenha edificado de alguma maneira, tá bom? Um beijo.